como já conhecem, né, meu nome é Edilandro, serei professor de Química de vocês por esse período. E na última aula a gente tem conversado sobre a estrutura do átomo. Esse átomo é aquela coisinha lá, que tem uma parte bem pequenininha e densa. Essa parte é chamada de núcleo atômico. E ao redor desse núcleo atômico, a gente tem uma região bem grande. E essa região bem grande é onde estão os elétrons. Esses elétrons, essa região é conhecida como eletrosfera. Eletrosfera. Tem núcleo e eletrosfera, as duas regiões do átomo. Nessa eletrosfera é a região de carga negativa, porque lá é onde estão os elétrons. Esse núcleo atômico apresenta carga positiva, porque lá eu tenho os prótons mais os nêutrons. Quando eu quero identificar um elemento químico, o elemento químico ele é identificado pela quantidade de prótons que eu tenho no núcleo atômico. Se eu pegar o elemento químico carbono, ele apresenta, com o auxílio da tabela periódica, a gente pode pegar esses dados. O número 6 e o número 12. Se eu perguntar a vocês qual será o número atômico desse átomo aqui, ó, de carbono. Pessoas, vocês têm ainda aquela tabela periódica que eu mandei para vocês? Sim? Alguém tem? Como, professor? Vocês têm aquela tabela periódica que eu mandei para vocês? Vocês têm como pegar aí rapidinho no Drive? Vixe, acho que não tem como não, tem que sair da aula para poder pegar. Eita, então. Não, então não. Precisa sair da aula, não. Ok. Então, ó, os elementos químicos, eles apresentam, quando a gente pega a tabela periódica para fazer o estudo desses elementos, eles apresentarão dois números. Um número pequeno, o menor valor, e outro número grande, o maior valor. Esse número pequeno, ele é conhecido como número atômico. Isso aqui é o seu número. É o número atômico. Enquanto que o maior valor é o seu número de massa. Então, olha só, esse número atômico é representado pela letrinha Z, enquanto que o número de massa é representado pela letrinha A. Esse número de massa nada mais é do que a soma desses prótons mais os nêutrons, certo? A gente viu que na aula passada, se eu quiser encontrar esse número de massa A, não é dado por aquela relação da soma do número de prótons mais o número de nêutrons? Então, olha só, toda vez que eu quiser encontrar o número de massa do meu elemento químico, eu vou somar a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons que aquele elemento químico possui. Se eu quiser encontrar a quantidade de nêutrons que aquele elemento químico possui, é só subtrair do número de massa a quantidade de prótons que eu possuo. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal. Isso aqui nós vimos na última aula. Tranquilo até aqui? Sim? Não? Ó, a gente vai fazer, a gente vai fazer esses exercícios, só que antes de fazer esses exercícios, eu quero colocar a tabela periódica aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tabela, só um minutinho, certo?
Cadê? Já está compartilhando? Já apareceu a tabela? Deixa eu fechar isso aqui. Apareceu sim, professor. Pronto. Então, olha só, pessoal. Se a gente observar, cada quadradinho desse da tabela periódica representa um elemento químico. Não é preciso que você decore uma tabela periódica. Esse é somente um objeto de auxílio ao químico. Ele vai auxiliar para trazer dados a vocês que já são tabelados. Por isso, do nome tabela periódica. Olha só, nessa tabela periódica eu vou ter o número atômico, vou ter o número de massa, algumas outras tabelas, tem algumas outras informações a mais. Mas, como é que eu faço a organização dessa tabela periódica? Se eu quiser identificar um elemento químico, eu o identifico pelo meu número atômico. Vocês conseguem enxergar a tabela periódica aqui? Conseguem? Desenhar ela aqui no quadro para fazer com vocês. Conseguem? No quadro? Consegue enxergar a tabela periódica? Dá para ver os elementos que estão aqui? No compartilhamento, sim. Sim. Então, agora o que é esquerda e o que é direita? O que tá verdinho aqui, logo na ponta em cima. Vocês estão vendo o hidrogênio aí? Um H? Sim. Pula lá para o outro lado. Vocês terão O hélio. o hélio, o HE. Essa tabela, ela se dá... Eita, ficou fora de proporção, mas... Vamos lá. Esse primeiro elemento químico que eu tenho aqui é o hidrogênio. Ele apresenta número atômico o quê? Apresenta número atômico 1. Se eu pegar o próximo elemento químico, que será o hélio, ele apresentará número atômico 2. O próximo elemento vem aqui, embaixo do hidrogênio, será o lítio, que apresenta número atômico 3. O que é importante você saber da tabela periódica? Os elementos químicos, eles são organizados a partir da ordem crescente do seu número atômico. Eu começo 1, hidrogênio, 2, hélio, 3, lítio, 4, berílio, e assim sucessivamente, até chegar aqui embaixo, no último, que esse aqui apresentará número atômico 118. Pessoal, vocês lembram o que é esse número atômico que nós vimos há pouco? Esse número atômico, ele indica o quê? Alguém? O número atômico indica a quantidade de prótons existentes no núcleo atômico. No núcleo. Então, eu estou organizando a minha tabela periódica atual a partir da ordem crescente da quantidade de prótons no núcleo atômico. Certo? Agora, olhe bem para essa tabela periódica. Ela tem algumas divisões, não tem? Você vai observar. Ela tem linhas horizontais e tem linhas verticais, não é? Quantas linhas horizontais eu tenho aí nessa tabela periódica? Alguém pode me ajudar? Pessoas?
Pessoal, Sandra Ellen que falou que está sem áudio hoje. Mas cadê o restante? Eu estou procurando as linhas aqui que o senhor está Ó, falando, mas não acho que meu celular é pequeno. então vamos lá. Eu tenho, Seriam 7? 7. exato, eu tenho 7 linhas horizontais. E nas verticais, se eu contar cada linha dessa vertical, eu terei da número 1 até a 18. Então, terei 18 linhas verticais e 7 linhas horizontais. Essas linhas, tanto as verticais quanto as horizontais, elas recebem um nome específico. Deixa eu apagar aqui para a gente ganhar um pouco de espaço. As linhas verticais, elas recebem o nome de grupos ou famílias. Essa nomenclatura, família, é mais antiga. Enquanto que as verticais recebem o nome de famílias e as horizontais são os períodos. Então, nós temos 18 famílias, são 18 famílias ou grupos e 7 períodos. Lembrando que 7 períodos, essas aqui são as linhas horizontais. Enquanto que as 18 famílias, 18 grupos, são as linhas verticais. Mas o que é que faz um elemento químico ser colocado abaixo do outro, formando uma linha vertical, ou o que faz ele ser colocado ao lado do outro, formando uma linha horizontal? Alguém tem alguma ideia? O que é que faz um elemento ser colocado um abaixo do outro ou um ao lado do outro? Aqui embaixo ainda dá para ver? Até aqui, né? Então, tentar... Pessoas... Será que são os mais compatíveis, professor? Compatíveis, Perfeito. né? Eles têm... Mas eles têm uma... Eles têm uma afinidade, né? Um com o outro. Isso. Não tá bom, não, já? Então, olha só. É justamente isso. Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas horizontais e 18 linhas verticais. Para que eu coloque um elemento abaixo do outro, se eu tenho hidrogênio, o segundo é lítio, depois dele eu já não lembro mais quem é. Mas se você coloca elemento abaixo de elemento químico, esses elementos eles apresentam características químicas semelhantes. Do tipo, se eu pegar um elemento da primeira família ou do grupo 1, ele vai reagir com água formando um óxido com apenas uma única hidroxila. Todos eles aqui. Se eu pegar um elemento do grupo 2, eles vão formar com água um elemento vai formar um hidróxido com 2 hidroxilas. E assim, eles têm características químicas semelhantes. Eles se comportam de maneira semelhante. Então, elementos que estão na mesma família têm características semelhantes iguais. Elementos que estão no mesmo período, eu vou acrescentando prótons àquele elemento. Como assim? O primeiro elemento é o hidrogênio, apresenta um próton em seu núcleo. O segundo é o hélio, apresenta número atômico 2, logo tem 2 prótons em seu núcleo. O terceiro, o lítio, número atômico 3, apresenta 3 prótons em seu núcleo, até chegarmos ao elemento de número 118, que apresenta 118 prótons em seu núcleo. Certo? Eu vou identificar
a linha vertical como grupo ou família, e os elementos que fazem parte dessa família apresentam características químicas semelhantes, enquanto que os períodos eles vão ter um acréscimo de prótons no seu núcleo, fazendo com que eles tenham camadas químicas iguais, certo? Elementos que estão no mesmo período, quando a gente fizer a distribuição eletrônica deles, eles terão a mesma camada eletrônica, certo? Eu sei que é muita informação, mas assim, é só para a gente entender como esse objeto de consulta funciona, tá bem? Aí, olha só, eu vou subdividir essa tabela em algumas partes. Eu vou colocar aqui a parte S, a parte P, a parte D e a parte F. Eu subdividi em 4 subníveis. Ó, do subnível S, do subnível P, do subnível D, do subnível F. Quando eu faço essa representação, eu posso nomear os elementos como representativos e como de transição. E quais são os elementos representativos? São todos os elementos que fazem parte do bloco S e do bloco P. E quais são os elementos de transição? São todos do bloco D e do bloco F. Só que esses do bloco F são conhecidos como transição interna. Por quê? Era como se todos fizessem parte desses 2 quadradinhos aqui, ó. Certo? Então, se eu tenho bloco S e bloco P, elementos de elementos representativos, enquanto que o bloco D, elementos de transição, e o bloco F, elementos de transição interna. Tranquilo, pessoal, até aqui? Ok, professor. Então, olha só, já sabemos que a tabela periódica é formada por 7 períodos, que são nossas linhas horizontais, são formadas por 18 linhas verticais, que são os nossos grupos ou famílias. Além dessas 7 linhas, além desses 7 períodos e 18 grupos, nós temos os elementos representativos, transição, transição interna. Vou numerar esses grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 17, 16, 15, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 12, 11. Deixar isso aqui para depois. Olha só, eu tenho grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18. Do grupo 1, 2 e o bloco P, elementos representativos. Alguns dessas famílias recebem nomes especiais. Quais são os nomes especiais? Todos os elementos que compõem o grupo 1 formam a família dos metais alcalinos. Todos os elementos que formam o grupo 2 recebem o nome de metais alcalinos terrosos. Agora, se eu pular lá para o outro lado, vier para a família de número 18, o grupo 18. Alguns livros chamam isso aqui de família 0. Se eu for lá para o grupo 18, esse grupo 18 ele é conhecido como gases nobres. Certo? Se eu pegar o grupo 17, esse grupo 17 é conhecido como halogênio. Se eu pegar o grupo 16,
ele recebe o nome especial de calcogênios. Calcogênio. Já o 13, o 14, o 13, o 14 e o 15, eles recebem os nomes do primeiro elemento químico que formam essa família. Vocês podem me ajudar a ver qual é o primeiro elemento da família 13? Vocês conseguem me ajudar aí? Pessoas? Primeiro elemento de quê, professor? Da família 13. A gente tem o... Não, B. Todo mundo está conseguindo ver daí? O da 14 é um C. E o da 15 é um N. Está no segundo período. Primeiro, segundo período. Lá do outro lado. Família 13. B de boro. 14. C de carbono. 15. N de nitrogênio. Isso. Então, eu tenho que a família 13 recebe o nome do primeiro elemento químico que a constitui. Então, a família 13 é a família do boro. A família 14 recebe o nome do primeiro elemento que a constitui. Como é o carbono, então essa é a família do carbono. A 15 recebe o nome do primeiro elemento que a constitui, que é o nitrogênio. Logo, essa é a família do nitrogênio. Então, essas são os nomes de algumas famílias da tabela periódica. Primeira família recebe o nome de metal alcalino. Já segunda família recebe o nome de metal alcalino terroso. Pulando lá para o outro lado da tabela, a última família é a família dos gases nobres, que é a família 18. A família 17 receberá o nome de halogênios. Já a família 16 receberá o nome de calcogênio. Esses são os nomes especiais das famílias. A 13, a 14 e a 15 recebem o nome dos primeiros elementos que formam essa família. Então, nós temos família do boro, a 13, família do carbono, a 14, e família do nitrogênio, a 15. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Os elementos de transição, tanto o interna quanto o externa, a gente não vai ter nomes específicos para suas famílias. Só os elementos representativos, que são o do bloco S e do bloco P. Tranquilo até aqui? Então eu vou mudar aqui a tela para que a gente possa fazer os exercícios, certo? Professor, posso fazer uma pergunta? Sim. Sobre tudo isso que a gente aprendeu agora. Depois acontece a distribuição eletrônica, certo? Sim. Para quando a gente fizer a distribuição eletrônica, que a gente vai saber onde acaba a distribuição eletrônica. Eu vou saber a importância das camadas eletrônicas, porque eu vou relacionar camada eletrônica com o quê? Com o período na tabela periódica, certo? E se ela acaba lá em 3P6S1, se ela está no S1, eu sei qual é a família que ela está, certo? Se é representativa ou se é de transição. Se é de transição interna ou transição externa. Eu tenho como saber todos esses dados a partir da distribuição eletrônica. Tá bem? Ok. Então, deixa eu... Tá vendo? Eita, ainda está trans. Enquanto vai atualizando aí a tela, para que nós possamos fazer alguns exercícios sobre essa tabela periódica.
Já apareceu para vocês? Olha só. Questão de número 1. A tabela periódica é um quadro que agrupa todos os elementos químicos conhecidos. Na classificação periódica dos elementos, leva-se em consideração a. O tamanho do átomo de cada elemento. B. O número de elétrons na eletrosfera do átomo. C. O raio atômico de cada elemento. D. O número de prótons no núcleo atômico. Ou E. O número de massa. O número de massa. Qual dessas alternativas vocês acham que é a correta? Pessoas? Eu acho que é a letra D. Letra D. O número de prótons no núcleo atômico. Mais alguém concorda? Eu concordo com a letra D também. Está correto. Ó, nós vimos que a tabela periódica ela foi construída em ordem crescente do número atômico. Ou seja, na ordem crescente da quantidade de prótons existentes naquele núcleo. Então, do primeiro elemento, o hidrogênio, 1. Hélio, 2. Isso vai até o de número 118. Então, a alternativa correta para essa primeira questão, letra D. Já para a segunda questão. Para a segunda questão. Os grupos da tabela periódica, anteriormente chamados de família, reúnem os elementos químicos que possuem. O que é que faz um elemento químico ser colocado abaixo de outro elemento químico na tabela periódica? Eu tenho hidrogênio, tenho lítio, qual o outro? O que é que faz um elemento químico ser colocado abaixo de outro na tabela periódica? Pessoas? O que é que faz? Quais são as características que eles precisam ter? Andriele colocou aqui letra C. Letra C, propriedades semelhantes. Perfeito. Eles vão ter que ter características semelhantes para que sejam classificados na mesma família. Então, toda vez que eu tenho um elemento químico abaixo de outro elemento químico na tabela periódica, isso significa que eles apresentam características químicas parecidas. Então, questão 2, alternativa C. Nessa questão 3, os elementos químicos são divididos em elementos representativos, elementos de transição e gases nobres. Assinale a alternativa correta, que representa a seguinte sequência: transição, gases nobres, representativos. Pessoal, se eu pegar essa tabela periódica aqui, colocar letra A, letra B, C, vou colocar aqui D, só para A, B, C, D. Quais são as partes? Ele colocou diferente aqui, né? Colocou B, C, C, B, A. Quais são as partes aqui? Essa parte B, ela é conhecida como elementos representativos ou de transição. Essa parte C é conhecido como representativos ou transição. Essa parte A é conhecido como o quê? Alguém lembra? Pessoas? Essa parte B
ela é conhecida como elementos de... Sandrielen colocou B representativo. Perfeito. B é a parte dos representativos. Representativos. O C são elementos de quê? Essa parte central aqui são os elementos de transição. Essa parte aqui também é de transição, só que é chamada de transição interna. Mas a gente pode considerar como somente transição. E aquela última parte lá, a última família, essa parte que está ali como A. O A, né? Sandrielen colocou gases nobres. Perfeito. Então, essa parte aqui do A são conhecidos como gases nobres. Então, essa tabela periódica está subdividida aqui em elementos representativos, elementos de transição e gases nobres. Vamos ver qual a alternativa que contém essa sequência? A sequência será C, transição, A, gases nobres e B, representativos. Qual que tem essa resposta? A alternativa D, não é? Todo mundo concorda? Então, 3, letra D. Algum de vocês pode me ajudar com a questão 4? Pessoas ainda estão por aí? Estão. Estamos sim, professor. Quem pode me ajudar com essa questão 4? Na questão 4 fala assim: fazendo a associação entre as colunas abaixo, que correspondem às famílias de elementos segundo a tabela periódica, a sequência numérica será: eu tenho 1, gases nobres, 2, metais alcalinos, 3, metais alcalinos terrosos, 4, calcogênios, 5, halogênios. Me diz uma coisa, essa tabela periódica, ela é subdividida em 7 períodos e 18 famílias. Acho que é a letra B, professor. Certo? A gente vai ver já, vai chegar já lá. Algumas dessas famílias recebem nomes especiais. Lembram desses nomes? Se eu pegar essa primeira família aqui, ela recebe qual nome? Alguém lembra? Como, professor? Se a gente pegar essa primeira família, qual o nome que ela recebe? A primeira família. Os alcalinos. Perfeito. A primeira família recebe o nome de metais Alcalinos. Perfeito. Metais alcalinos. Metais alcalinos. Se eu pegar a minha segunda família, ela recebe qual nome? Metais alcalinos terrosos. Perfeito. Alcalinos terrosos. Aí se eu for lá para o outro lado, chegar na família 18, qual o nome que ela recebe? Essa última aqui, ó. Essa última será os gases nobres. Ou família 18 ou grupo 0. Então, a família 18 ou grupo 0 recebe o nome de gases nobres. Então, aqui
a numeração que ela começou os gases nobres com a numeração 1, não foi? A1 será os gases nobres. A2, metais alcalinos. A3, metais alcalinos terrosos. A4, calcogênios. Onde é que estão os calcogênios? Calcogênios. E 5, onde é que estará os halogênios? Gases nobres, nós já vimos que é a família 18 ou grupo 0, não é? Metais alcalinos, nós já vimos que é a primeira família ou grupo 1. Metais alcalinos terrosos, nós já vimos que é a segunda família. E agora, calcogênio e halogênio, onde é que eles estão? Alguém lembra? Se eu pego os gases nobres como família 18, se eu pegar a família 17, essa família 17, ela é conhecida como halogênios. É a família dos halogênios. Vai ser essa família 17. E os calcogênios serão quem? Quem está ao lado dela? A minha família 16. Então, essa família 16 será o calcogênio. Calcogênios. Sabendo de todas essas informações, como é que a gente faz essa relação da primeira coluna com a segunda coluna? Na segunda coluna diz grupo 1A, 2A, 6A, 7A e grupo 0. Como é que fica essa sequência? Grupo 1A é qual família? É qual família? Metais alcalinos. Grupo A será metal alcalino. Então será, a sequência será 2. O grupo 2A será quem? O grupo 2A será Andressa Metais alcalinos respondeu. terrosos. metais alcalinos terrosos. Perfeito. A sequência será 3. O grupo 6A será quem? 6A ou família 16? Será quem? Catalogênios. Calcogênios. O 4. O grupo 7A ou família 17. Será quem? Halogênios. Halogênios. E o grupo 0 corresponde à família 18. Gases nobres. São os gases nobres. Qual alternativa contém essa sequência? 2, 3, 4, 5 e 1. Andressa respondeu letra B. Letra B de bola. Letra B. Vocês percebem que essas questões de tabela periódica, elas só envolvem conceitos da tabela periódica, elas são repetitivas. Assim, depois que a gente entende todo o funcionamento dela, 7 períodos, 18 grupos ou famílias, elementos representativos, elementos de transição. Família 1A recebe o nome de quê? Metais alcalinos. 2A, alcalinos terrosos. Lá para o outro lado, a minha última família, família dos gases nobres. A penúltima, dos halogênios. A antepenúltima, dos calcogênios. E as outras 3 recebem o nome do primeiro elemento constituinte da família. Basicamente, todas as questões de tabela periódica a gente só vai brincar com esses dados. Certo? Vamos fazer mais uma?
Essa. Questão 4, letra B de bola. Deixa eu apagar aqui para que nós possamos fazer a questão de número 5. Questão 5 fala o seguinte. Um átomo X tem um próton a mais que um átomo Y. Y e X. Com base nessa informação, assinale a alternativa correta. A. Se Y for um gás nobre, X será um metal alcalino. B. Se Y for um alcalino terroso, X será um metal alcalino. C. Se Y for um gás nobre, X será um halogênio. D. Se Y for um metal, X será um gás nobre. E. Letra E. Se Y for um gás nobre, X será um metal alcalino. O que é que essa questão está lhe pedindo? Está dizendo que o átomo X tem um próton a mais do que o átomo Y. Fica muito abstrato isso, né? Vamos colocar valores? Se eu disser que esse átomo Y aqui tem 10 prótons, é um valor arbitrário. E vou colocar que o que a questão fala, X tem um próton a mais, logo, X terá 11 prótons. Será que assim eu consigo caracterizar quais são esses átomos? Será que sim ou não? Algum de vocês está com acesso à tabela periódica aí? Estão? Sim ou não? Se eu pegar o elemento químico que apresenta número atômico 10, qual será o elemento químico que apresenta número atômico 10? Se vocês observarem a tabela periódica, será o neônio. Neônio apresenta número atômico 10. E onde é que está o neônio na tabela periódica? Olha só. O neônio está mais ou menos aqui na tabela periódica. Neônio, número atômico 10. Ali, ele faz parte de qual família na tabela periódica? Dos gases nobres. Se o elemento Y, que é o neônio, está nos gases nobres, X apresenta um próton a mais, onde é que ele vai ser colocado? Ele será o próximo. Mas eu posso colocar após a família 18? Não, ele volta para o começo. Então, o próximo será o elemento químico de número atômico 11. Qual é o elemento químico de número atômico 11? Será o sódio. Então, sódio está um período abaixo do neônio. Ele apresenta número atômico 11. O sódio faz parte de qual família na tabela periódica? Pessoas? Eu tenho que o neônio está como gás nobre, enquanto que o sódio ele é um metal alcalino ou um metal alcalino terroso? Alcalino. Um metal alcalino, perfeito. Então, eu posso dizer que se Y for um gás nobre, X será um metal alcalino. Isso é verdadeiro ou falso? Como, professor? Se Y for um gás nobre, X será um metal alcalino. Sim. As meninas aqui estão respondendo que sim. Aí, Andressa abriu o microfone. Verdadeiro. Então, olha só, para essa questão 5 aqui,
a alternativa correta seria a alternativa A. Questão 5, a alternativa A. Vocês entenderam o funcionamento da questão? Sim, professor. Vocês têm alguma dúvida em relação a essa estrutura da tabela periódica? Eu sei que são muitos nomes, eu sei que é muita informação para pouco tempo. Mas assim, Aos poucos a gente vai gravando isso. na mente. Perfeito. Assim, de tanto a gente falar desses nomes acaba se tornando comum. Certo? Vamos fazer mais uma questão? A questão de número 6. Certo? Deixa eu apagar aqui. A questão de número 6 fala o seguinte. Um dos elementos químicos que tem se mostrado muito eficiente no combate ao câncer de próstata é o selênio, o SE. Com base na tabela de classificação periódica dos elementos, os símbolos de elementos com propriedades químicas do selênio são A. Cloro, bromo, iodo. B. Telúrio, enxofre, polônio. C. Fósforo, astato. SB o que? Antimônio? Não sei, não lembro. AD. ASBR, KR. Qual dessas alternativas os elementos químicos têm a mesma característica do selênio? Como é que eu sei, com o auxílio de minha tabela periódica, quais são os elementos químicos que apresentam características semelhantes ao selênio? São os elementos que estão no mesmo período ou são os elementos que estão nas mesmas famílias? E aí, pessoal? Quais são os elementos que eu tenho semelhança química com o selênio? Que estão com o mesmo período ou que estão nas mesmas famílias? Ou que estão nas mesmas famílias. Perfeito. O selênio, se a gente pegar a tabela periódica, ele está onde? Está como elemento representativo ou elemento de transição? Como, professor? Se a gente pegar uma tabela periódica para encontrar o selênio, ele está como elemento representativo ou de transição? Sandrielen responde representativo. Perfeito. Ele está como representativo, tá? Em uma dessas duas partes. Mais especificamente onde? Você vai encontrá-lo mais ou menos por aqui, na tabela periódica. Então, olha só, qual desses elementos fazem parte da mesma família que o selênio? Se a gente pegar a tabela periódica e a família 6A ou família 16, nós teremos oxigênio. Qual será o próximo? Tem algum de vocês com a tabela periódica? Eu tenho oxigênio, enxofre, depois de enxofre. Será quem? Selênio. Depois do selênio. Deixa eu ver aqui, que tá meio difícil. Telúrio, sei lá. Isso. TE. Depois disso. Polônio. Depois disso. PO. Livermônio. LI, né? Que nome, velho. Então, olha só, pessoal. Essa família da tabela periódica, ela é formada por oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e esse livermônio. Nós temos esses 7 componentes para essa família.
todos eles apresentam características químicas semelhantes. E isso faz com que eu possa utilizar, ao invés do selênio para o tratamento de câncer, eu posso tentar fazer esse tratamento com algum outro elemento parecido com ele, que tem as mesmas características. Quais são os que estão na mesma família que ele? O telúrio, o enxofre e o polônio. A alternativa correta para essa questão 6, a alternativa B de bola. Todas acertaram. Tão danadas hoje, viu, professor? Eita, perfeito. Tranquilo, pessoal, até aqui? Sim. Então, vamos fazer mais uma questão. Essa questão de número 7. Agora quero ver como vocês estão afiados. Olha só. Sobre a tabela periódica, um estudante formulou as proposições abaixo. 1. Átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas ocupadas. Isso é verdadeiro ou falso? Isso a gente tem que recapitular lá no começo da aula. Que eu tinha falado quando até uma aluna perguntou sobre distribuição eletrônica, não foi? Que quando eu tiver elementos no mesmo período, eles terão as mesmas camadas eletrônicas. E isso faz com que essa primeira alternativa seja verdadeira. Certo? Já a 2. Átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência? Não. Isso vai ser característica de quem? Isso vai ser característica das famílias. Átomos que estão na mesma família, apresentam a mesma quantidade de elétrons na sua camada de valência. Isso que faz com que eles tenham características semelhantes. Certo? Então, a alternativa 2, ela é falsa. A 3. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como gás nobre. E agora, será? Eu tenho aqui o neônio, depois dele será o argônio, que apresenta número atômico 18. Então, o elemento químico de número 18 é o argônio. Logo, está na última família da tabela periódica. E essa última família recebe o nome de gás nobre. A 3, ela é verdadeiro. E a 4. Na tabela periódica atual, os elementos estão ordenados da forma crescente de massa atômica, verdadeiro ou falso? Falso. Perfeito. Eles são ordenados em ordem crescente de quê? De quê? De número atômico, ou da quantidade de prótons existentes no núcleo daquele átomo. Qual a alternativa correta para essa questão? Sandra e Ellen, Isabela, estão dizendo aqui que é a letra C. Perfeito. Então, essa questão 7, letra C. Andressa Tranquilo, também. pessoal, até aqui? Ó, pessoal, vão ficar 3 questões para que vocês possam tentar exercitar isso que a gente conversou hoje. Eu sei que é muito conteúdo, é muita nomenclatura, mas assim, tentem resolver com uma tabela periódica do lado que dá certo. Aí, caso vocês tenham dúvidas, podem entrar em contato com a gente para que a gente possa tentar sanar essas dúvidas o mais rápido possível. Tá bem? Tá certo, professor. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Um forte abraço para vocês. Desejo sucesso nos estudos e até a próxima. Tá bem? Tchau, pessoal. Vocês arrasaram hoje, hein? O professor arrasou também. Boa noite. Tchau. Então, tchau, pessoal. Uma boa
boa noite. Tchau. Oi, Andressa, falou? Não, acho que foi saindo. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Até.